Oi, gente! O vídeo de hoje vamos realizar a seguinte atividade. Primeiramente, vamos elaborar essa planilha aqui do zero e nessa atividade vamos utilizar a função C, que é uma função que tem como funcionalidade fazer ali algumas condições e verificar e validar situações. Então, a gente utiliza o C, que é baseado em alguns critérios, para chegar em alguns valores lógicos. Então, são realizados testes lógicos. E com isso nós vamos conseguir concluir essa atividade por completo. Então vamos lá, seguindo com o vídeo. Então vamos começar aqui primeiramente já colocando o título, né, escrevendo projeção para o ano de 2018. Vamos já mudar para o tamanho 14, que é o que a gente geralmente está usando. E aqui, como vocês podem ver, são 6 colunas. Então vamos fazer até a coluna F. Vamos mesclar e centralizar, colocar aqui no meio o título e em negrito. Então, primeiro, o que vai ter na tabela? A receita bruta. Depois disso vai ter o mês, né? Que é o período aqui, que é de janeiro até março. Depois é de abril até junho. E depois é de julho até setembro. Outubro até dezembro. E vai ter uma coluna do total do ano. Vir aqui, centralizar e colocar em negrito. Então agora a gente já vai começar a colocar os valores. Eu já deixei salvo em uma outra planilha para eu não perder muito tempo aqui no vídeo, para ele não ficar muito longo. E aí eu vou copiar os valores de lá e passar para cá. Então agora eu já vou vir aqui e escrever as outras colunas que tem nesta planilha também, que é a despesa líquida. E aí agora aqui, como vocês podem ver na imagem, é a mesma linha com as mesmas colunas se repete. Então a gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V. Beleza, feito isso, agora a gente pode vir aqui e escrever o que está escrito na tabela. Então é salários, juros e diversos. Vamos colocar também a despesa líquida aqui no centro, igual às outras colunas, e vamos colocar em negrito. E como eu falei, eu já deixei salvo uma outra tabela, né, numa outra planilha, para já facilitar o processo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou copiar de lá e colar aqui. Pronto, todos os valores já estão aqui conforme aqui a planilha da imagem. E aí, feito isso, a gente pode já começar a colocar a borda. Então, a gente clica aqui em todas as bordas. Aqui o mesmo processo, vamos colocar todas as bordas. Então, a gente vai colocar aqui o total do trimestre, a receita líquida e a situação. Vamos colocar aqui em negrito também. E aí, aqui a gente pode colocar todas as bordas. Então, a gente seleciona, não vamos até a última coluna, porque aqui na imagem não vai. Selecionamos até a coluna E e vamos colocar todas as bordas. E aqui, como vocês podem ver, vai ter a seguinte coluna: valor acumulado do ano de despesas. E aí, como vocês podem ver, ele mescla, né, até a linha de outubro. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui e vamos até a coluna E, mesclar células. A gente não vai centralizar, a gente só vai mesclar células. E aqui a gente vai adicionar uma borda também, conforme mostra aqui a imagem. E vamos deixar esse texto aqui também em negrito. E aí aqui, como vocês podem ver, não tem essas todas as bordas. Então a gente pode vir aqui e colocar sem borda. E como vocês podem ver, cortou aqui, né, um pouco. Então a gente pode clicar nessas bordas e colocar a borda inferior, e aí ele já vai fechar. E aqui podemos colocar uma borda também nessa linha aqui antes de valor. Basta a gente clicar e colocar aqui a borda na parte esquerda. Então, a primeira coisa que ele pede é o total do ano de receita bruta, ou seja, a soma das receitas anuais. Para fazer isso, a gente pode selecionar todo o período do ano e calcular aqui no total do ano, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a função soma. A função soma, como eu ensinei em outros vídeos também, ela é feita da seguinte forma: a gente vai colocar o símbolo de igual, escrever soma, abre o parênteses,
e seleciona todo o intervalo que se deseja, todo o período, né? Que aqui no caso ele quer do ano como um todo. Então basta selecionar a linha e todos os intervalos, todas as datas, né? Fechar e dar um Enter. Logo, essa fórmula somou todos esses valores de cada período e no ano deu esse valor, ou seja, R$1.329.000. Vou colocar contábil, que a gente coloca aqui, aumenta um pouco a célula, porque quando fica hashtag é porque não coube, e aí a gente já sabe que está em reais. A gente vai fazer a mesma coisa para as outras colunas. Então, como que a gente vai saber qual foi o total do ano de despesa líquida, né? Que no caso, a empresa ela teve de gasto no ano. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a mesma fórmula, mesma coisa. A gente vai colocar um igual, soma, abre parênteses, seleciona todo o período, fechar parênteses e dá um Enter. E aí a gente pode replicar essa fórmula para as demais linhas. E como o Excel sempre faz, ele ajusta o resultado de acordo com a linha. Então aqui o Excel ele já ajustou. Ele fez a soma de B7 até E7. Aqui ele já soma, né, B8 até E8, porque a gente está na linha 8. E aí aqui na linha 9 ele já muda para B9. Então os resultados eles são coerentes de acordo com a linha que está se aplicando a fórmula. Feito isso, agora ele pede para a gente fazer o total do trimestre, que é a soma das despesas trimestrais. Como vocês podem ver, o ano ele já está dividido aqui em 4 períodos, né? Então aqui é um trimestre, aqui é o segundo trimestre, aqui é o terceiro trimestre e aqui é o quarto. Então, para a gente fazer o cálculo, a gente vai ter que basicamente fazer a soma das despesas trimestrais. Então, a receita não entra nisso. O que entra é apenas a despesa. Então, só essa tabela aqui que vai entrar. Então, como que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai colocar o igual, soma, abre parênteses e seleciona todo o período nesse primeiro trimestre. Então, a gente está juntando todas as despesas. E aí, a gente vai fechar o parênteses e dar um Enter. Nesse trimestre, o total gasto foi de 143.100. Aí agora a gente pode também, para deixar mais bonito, colocar aqui em reais. Então vem aqui colocar em contábil. E aqui a gente pode também colocar em contábil. Agora a gente vai calcular o próximo trimestre. A gente pode pegar essa fórmula e replicar para as outras. Então fica todos os resultados já calculados, cada um de acordo com a sua coluna. E agora a gente vai para a próxima etapa do exercício, que é a receita líquida, que é a receita bruta menos o total do trimestre. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o símbolo de igual, a gente vai pegar a receita bruta, que está aqui, e vai subtrair pelo total do trimestre. E aí a gente pode dar um Enter. Então, reparem, a receita bruta foi de 278 mil. O total de gastos, né, no caso aqui do trimestre, foi de 143.100. Então, a receita líquida vai ser esse valor menos esse, resultando em 134.900. A gente pode pegar essa fórmula e replicar para os próximos períodos também. Agora, a gente vai para uma nova etapa, que é a etapa de situação. Então, a gente vai aprender aqui agora um pouco sobre como que utiliza a função C, né? Que é a de condição. Então, como que é isso? Eu vou explicar aqui no vídeo e aí vocês vão vendo e fazendo também passo a passo junto comigo. A gente basicamente tem que selecionar essa célula e essa depois para fazer desse período, depois essa, depois essa, para a gente aplicar a fórmula. Então, primeiramente, vamos começar com essa daqui. Como que vai funcionar? A gente pode vir aqui, colocar um igual e colocar a condição C. Então, a gente vai colocar igual, C, abre parênteses, e o que a gente quer validar? Se essa receita líquida, que eles querem saber a receita líquida de cada um, essa condição aqui, ela é responsável por fazer o teste lógico. Então, ela que vai ser responsável, né, para retornar aqui as situações. Qual é a coluna que a gente quer avaliar? É a de receita líquida. Logo, a gente vai clicar aqui nesse valor, referente a esse trimestre, e verificar se ele é menor que 1.000, que é a primeira condição. Menor que 1.000. Vamos colocar um ponto e vírgula.
E se isso realmente for, a gente vai dar um espaço, colocar entre aspas, prejuízo total. Agora vamos colocar um ponto e vírgula também, porque a gente vai colocar as outras condições. Então, novamente, a gente escreve se e abre parênteses, seleciona a mesma célula. Então, se B15 for agora, a gente vai para a segunda situação, for menor, então a gente coloca menor que 5.000, ele vai retornar, ponto e vírgula, abre parênteses, lucro médio e ponto e vírgula. Se não corresponder a nenhuma dessas duas situações, então esse ponto e vírgula é a última condição, que se não for nenhuma dessas duas, só pode ser lucro total. E aí a gente coloca entre aspas e vamos fechar dois parênteses, porque a gente abriu um aqui e depois um aqui. Essa daqui é a condição que deve ser feita. E aí a gente pode dar um Enter. Repare que aqui já mudou. A fórmula já retornou o lucro total, porque a célula aqui, ela é maior que 1.000, então ela não é menor, e ela também não é menor que 5.000. Logo, ela retorna a última situação, que é o lucro total. A gente pode vir aqui e replicar para os próximos. Então, a gente seleciona e arrasta. Repare que aqui já mudou para C15, D15 e E15. Agora, vamos supor que aqui eu vou alterar. Eu vou escrever que aqui a receita líquida foi de 1.200. Repare que já mudou para lucro médio. Por quê? Porque a célula E15, que é essa daqui, ela é menor que 5.000. Só que ela não é menor que 1.000. Então, ela realmente retornou lucro médio. Porém, o resultado correto é esse daqui. Logo, a empresa teve lucro total em todos os trimestres. Para a gente finalizar o exercício, vamos para a última questão, que é o valor acumulado do ano de despesas. Então, é a soma do total do ano de despesas. É essa coluna aqui, total do ano referente a essa tabela de despesa líquida. Então, a gente vai ter que somar, basicamente, todas essas células. Então, a fórmula que vamos utilizar é igual soma, abre parênteses, seleciona todo o período do ano que teve as despesas, fecha aqui os parênteses, dá um Enter. A despesa total acumulada, então em valor, foi de R$ 824.101. E com isso finalizamos o exercício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe para mais pessoas poderem ver também. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!